como o próprio nome diz, né, Corpus Christi vem da palavra latim, né, do latim, corpo de Cristo. Então, amanhã nós celebramos na Igreja Católica a festa do corpo e sangue do Senhor. Para nós, o corpo e o sangue de Cristo são as espécies do pão e do vinho, que após serem consagradas se tornam realmente o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo. E a festa de amanhã, então, exalta este dom da Eucaristia deixado para nós, para a Igreja, por meio de Jesus. A gente se recorda neste dia também da última ceia de Cristo, quando Ele mesmo diz, né, isso é meu corpo, isso é meu sangue, tomai, comei, tomai e bebei. Então, para nós, a presença de Cristo na hóstia é uma presença real, é um dom deixado para a Igreja, que alimenta, que dá vigor, que dá vida ao povo e também a toda a Igreja. E amanhã a gente vai exaltar este dom, celebrando a festa do corpo e sangue de Cristo, que traz um pouco também, não só da espiritualidade, mas também da caridade, da prática, da ação. Porque sempre que a gente fala de Eucaristia na Igreja, a gente fala de partilha, a gente fala de sermos irmãos, de sermos solidários uns para com os outros. Então amanhã, além de exaltarmos a Eucaristia, a gente também vai falar bastante de partilha, de sermos homens e mulheres da partilha, da caridade, porque quem comunga é chamado a ser sinal de partilha também na sociedade que vive. Padre Diego, o senhor falou em caridade, em partilha, e o Brasil está vivendo isso, né? Toda essa mobilização pelo Rio Grande do Sul e tantas outras ações que a gente não fala aqui, que a gente nem fica sabendo. O limeirense, especialmente, é muito caridoso, ajuda muito. Então, acho que tem tudo a ver com essa data, né? A data de amanhã, o senhor citou caridade, e o Brasil todo mobilizado para ajudar os irmãos gaúchos. Sem dúvida, Nani, sem dúvida. Quando a gente participa da missa, quem já foi, quem já teve a oportunidade de participar, quem é católico, quase no final, antes do momento da comunhão, aquela hóstia maior que o padre consagra, a gente reparte ela no meio e apresenta ela para o povo no final, repartida, não mais inteira como foi consagrada. Justamente para simbolizar isso, a Eucaristia é um pão partilhado. Jesus pegou o pão e passou aos discípulos, e lá houve uma partilha. Na missa também é assim, claro que as missas hoje são com um público muito maior, então não é possível, por tantas outras questões, da gente pegar um pão e sair partilhando. Então por isso que tem as hóstias, que já são pães menores. Mas o significado é o mesmo, é um pão partilhado e quem comunga deste pão se torna também sinal de partilha. E como você disse, a Igreja Católica mantém praticamente todas as paróquias já um trabalho constante de ajuda, né? Muitas paróquias entregam cestas básicas mensalmente, fazem empréstimos e doações de objetos hospitalares ou não, tem pastoral da criança que atende criança carente, acompanha a família, mas amanhã é um dia que a gente vai então mais uma vez enaltecer a importância disso. A gente não pode comungar e depois ser um ser fechado. Quem comunga, o cristão, todo cristão, deve ser um ser de partilha, né? E amanhã, em muitas paróquias, inclusive, as pessoas são convidadas a levar mantimentos, né, para doar. Já isso é um costume, agora ainda mais por conta dessa tragédia toda no Rio Grande do Sul, mas todo ano, Corpus Christi, já é um dia que muitas paróquias, os padres motivam os fiéis a indo à missa, levar alimentos que depois vão ser traduzidos em uma ação concreta de caridade para quem precisa. Padre, e o tapete? Né, o significado do tapete, aquelas decorações e toda a mobilização dos católicos e dos fiéis para a confecção dos tapetes e depois, claro, com as celebrações logo cedo pela igreja. Os tapetes, Anny, é uma tradição, né, que mais uma vez para enaltecer a questão da Eucaristia. Né? A festa de Corpus Christi não é uma festa que começou com o início da igreja. O início das primeiras festas de Corpus Christi data do século XIII, mais ou menos, 12 ou 13. Foi o Papa Urbano VI, lá em 1200, que oficializou essa festa, como a festa do Corpo e Sangue de Cristo, depois de alguns milagres eucarísticos que haviam acontecido especialmente na Bélgica, que foi um centro onde lá no século XII houve vários milagres eucarísticos. Depois que a festa foi instituída, passados-se alguns anos, especialmente em Portugal e também na Espanha, que houve o início da tradição dos tapetes. Os tapetes nada mais para exaltar, de fato, como eu disse no começo, né, essa presença de Jesus na Eucaristia. As pessoas tingem serragem e levam casca de ovo e pó de café já foi utilizado, tampinha de garrafa e tantas outras coisas. Em alguns lugares tecidos, agasalhos que depois vão ser também doados, enfim. Fazem esse tapete para que o Senhor possa passar por cima, né? Porque na procissão do Corpus Christi, o padre sai com a hóstia consagrada, com o próprio Jesus,
para andar nas ruas do bairro, ali na sua paróquia. Então esse tapete é para exaltar, né? Nós reconhecemos que ali está a presença real de Cristo, nós veneramos e adoramos a Cristo presente na hóstia, e nós preparamos então um tapete bonito, colorido, alegre, para que ele possa passar, e ao passar com esse tapete a gente também o saúda como rei, como Senhor de nossas vidas e nossa igreja também. Então o tapete tem um pouco essa tradição, né? Começado lá em Portugal, e como a gente foi colonizado por portugueses, isso veio muito forte para o Brasil, né? É uma tradição muito forte, muito presente em todo o nosso país, né? É um trabalho artesanal, é belíssimo esse trabalho. E Padre Diego, e em relação ao dia de amanhã, as celebrações, já está no nosso portal uma matéria com o horário das missas, a missa principal também, que é sempre feita pelo bispo de Limeira, mas as outras paróquias também vão realizar celebrações, tem a procissão. Então, de maneira geral, como é que as pessoas ficam sabendo os horários? Porque a procissão, ela acontece bem cedo, né? Eu só queria complementar, Nanis, uma coisa que você disse agora, quando você tomou a palavra novamente, que é um trabalho bem artístico os tapetes, né? E o curioso é que eu sempre brinco na paróquia que quase ninguém é artista, mas como que as pessoas, ao se doarem, conseguem fazer, de fato, grandes obras de arte, né? Que os tapetes ficam algo que, de fato, muito bonito, que encanta os olhos, né? Então é a união de pessoas, né? Na nossa paróquia, por exemplo, na Menino Jesus, nós vamos sair para a rua às 3 da manhã. Então as pessoas enfrentam o frio, enfrentam o sono, enfrentam limitações e dificuldades próprias, às vezes da saúde, da sua idade, mas vencem essas barreiras porque o amor a Jesus, o amor à igreja é maior. E aí elas se colocam no chão, elas riscam o chão, vão preenchendo com a serragem, com outros itens que formam aqueles belos tapetes. As procissões, elas acontecem praticamente em todas as paróquias, não tem um horário certo, obrigatório, todo mundo tem que ser no mesmo horário. A grande maioria acontece pela manhã, porque mais ainda na igreja antiga existia uma ideia de que a procissão de Corpus Christi precisa ser feita com a luz do sol. Porque se você for numa igreja católica, perto do Santíssimo, onde fica o sacrário, sempre tem uma luz acesa, para simbolizar que ali tem o corpo de Cristo consagrado. Então, essa ideia vem para o Corpus Christi, a gente só sai na rua com a luz do sol, para que ilumine a procissão, o Cristo que é o sol da nossa vida, e esteja ali também junto da luz solar. Então, na grande maioria, é de manhã. Então, 8, 8h30, 9 horas, né? Na nossa paróquia será às 8, na catedral, se não me engano, é às 9 da manhã, né? Então, esse é o horário básico de ter em quase todo lugar. Algumas paróquias farão às 16h30, 16 horas, e algumas farão também de manhã, com a procissão, e à noite sem procissão. Uma vez que cada vez mais no nosso mundo, nesse feriado as pessoas acabam trabalhando. As firmas mudam os dias, mudam os feriados e as pessoas têm que trabalhar. Então algumas paróquias estão aderindo a isso também. Faz de manhã com procissão e à noite uma sem procissão, para que as pessoas não fiquem sem a missa. Mas como que acha? Eu acho que o melhor caminho da gente descobrir os horários é pelas próprias redes sociais, né? Hoje em dia todas as paróquias têm redes sociais, Facebook ou Instagram, né? Vocês também colocaram uma matéria no portal, lá também, né? Eu vi que tem o horário da catedral e tudo mais, mas estão na paróquia. Então, digite lá a paróquia que fica perto da sua casa, no Instagram ou no Facebook, vai aparecer a página, e eu vi já em muitas paróquias já está sendo divulgado, né, o flyer, o convite para a missa de amanhã. Então eu acho que as redes sociais é o meio mais rápido e mais cômodo de a gente conseguir essas informações no mundo de hoje também. Padre Diego, no Corpus Christi, há também sugestões de restrições, como há na Sexta-feira Santa, em que é sugerido ao católico que não coma carne. Como é que deve ser o comportamento do católico nesse aspecto em Corpus Christi? Para nós católicos, Caio, toda a solenidade é uma festa que não há nenhum tipo de jejum ou penitência. Por exemplo, uma coisa curiosa, a solenidade da Natividade de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, que ela acontece no dia 25 de março, se ela cair durante a quaresma, por exemplo, naquele dia todos os jejuns podem ser quebrados. Porque durante uma solenidade, que é a maior festa da igreja, o título solenidade, quer dizer que é o maior grau de festa que há na igreja. A Páscoa é solenidade, o Natal é solenidade, Corpus Christi é solenidade. Então, mesmo que seja na quaresma, se houver uma solenidade, naquele dia está todo mundo dispensado do jejum, porque em solenidades não há jejum nem penitência. Amanhã é uma solenidade, então não há nenhum jejum, nenhuma restrição, né? A gente só diz que é preciso cumprir o preceito da missa. Então, como um dia santo de guarda, é dia de ir à missa. O católico indo à missa, cumprindo o preceito,
depois ele tem o dia livre para poder curtir com a família, fazer um programa diferente, comer aquilo que desejar junto da família. Não há nenhuma restrição. Educadora.